assunto é na Band News FM. 9h57, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da Band News. Olha, vou começar comentando essa fala aí do presidente Lula, né, que a gente rodou nas nossas manchetes, né? É engraçado que o presidente trocou aí a comunicação, mas ele continua com a língua solta, né? Falando mais que deve. É engraçado que a Folha até registrou isso, o Sidônio Palmeira, que é o novo marqueteiro dele, em certo momento, quando o presidente admite que não cumpriu as promessas, o marqueteiro olha pro Lula e bota a mão na cabeça, tipo assim, o que você tá falando, né? E o Lula continua com essa mania dele de falar o que vem à cabeça, fugir do script, e o marqueteiro dele ontem foi registrado pela Folha e ficou apavorado. Mas numa dessas falas do Lula, ontem, ele aí meio que lançou, né, o nome do Rodrigo Pacheco, dessa vez pela primeira vez aí falando publicamente, lançando aí o nome do Rodrigo Pacheco como possível pré-candidato ao governo de Minas, né? Rodrigo Pacheco está acabando hoje, é o último dia dele à frente do Senado, né? Foi por 4 anos presidente do Senado, porque foi reeleito, e agora, a partir de amanhã, tem eleição nova no Senado. Davi Alcolumbre, que é do mesmo grupo de Rodrigo Pacheco, é o favorito, já foi presidente do Senado também, Davi Alcolumbre, mas tem tudo aí para voltar ao cargo. Há outros nomes da oposição aí concorrendo, né? Mas o Davi Alcolumbre é o favorito. E o Pacheco, a situação dele é o seguinte: Lula vai fazer uma reforma ministerial agora, né? Agora, nos próximos dias aí, né, fevereiro, vai começar essas mexidas, que dizem que vai ser gradativa, mas vai começar a mexer. O que o Pacheco talvez quisesse seria o Ministério da Justiça, mas lá tem o Lewandowski e talvez o Lula não vá mexer no Ministério da Justiça. Há uma possibilidade para o Rodrigo Pacheco, seria o Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, né? O MDIC. Seria uma das possibilidades, Indústria e Comércio, né? Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Seria uma das possibilidades aí para ocupar aí essa vaga Rodrigo Pacheco. Não é certo, né? Mas ele poderia aí ser agraciado aí pelo presidente Lula com esse ministério. E, a partir de então, o nome dele começa a ser trabalhado como um pré-candidato. A gente ouviu aí, na fala do Lula, ele falando que o que ele queria mesmo é que Rodrigo Pacheco fosse governador de Minas Gerais. Mas até lá seria um longo caminho. E por quê? Porque o Pacheco tem falado e conversado com interlocutores que ele só iria sair como candidato se for uma eleição realmente com chances de ganhar, assim, só sairia na boa, né? Como se diz aí popularmente, ele só iria na boa. Se ele tiver uma eleição com mais chances, muitas chances de ganhar, se entrar como favorito. E dificilmente isso vai ocorrer em 2026. Ele poderá concorrer e até ganhar, mas não entra como um franco favorito, definitivamente, né? A gente tem aí hoje o vice-governador de Minas, Matheus Simões, que já atua meio quase como um governador, já tem uma agenda semelhante à de governador, né? Conversa com prefeitos, com entidades, com lideranças religiosas, está sempre viajando, em eventos às vezes fala primeiro que o governador. Vocês veem nesse caso da entrevista da cidade administrativa, foi ele quem foi lá falar. Constantemente o Matheus já vem se colocando nesse lugar de governador, claro, com a anuência do Zema. Ele vem fazendo bem o dever de casa, né? Tá rezando certinho a cartilha de quem quer suceder aí o atual governador. E ele, como vice, tem essas prerrogativas e vem usando isso. Ou seja, Matheus Simões já é um candidato forte à sucessão de Zema. Então o Pacheco já teria esse é certo, esse candidato para enfrentar. Outra possibilidade, Cleitinho, senador Cleitinho, tem falado aí que tem desejo também de ser governador do estado e já recebeu apoio de alguns nomes aí da extrema direita. E o Cleitinho tem um apelo popular, né, muito forte, de parte do bolsonarismo, mas não só lá. Ele tem um apelo popular muito forte, seria um outro nome que também poderia complicar a vida de Rodrigo Pacheco. Então eu acho difícil ele se lançar, mesmo apesar do desejo do Lula, e o Lula com certeza, se colocar ele no ministério, depois vai pressioná-lo para isso e vai criar agendas, logicamente, para o Rodrigo Pacheco também se fortalecer aqui no estado. E aí, quando chegar na véspera da eleição ali no ano, né, início do ano que vem, talvez avaliem essa possibilidade real do Pacheco ser candidato. Mas acho difícil pela conjuntura. Ele teria pelo menos 2 fortes candidatos para enfrentar em 2026 e no campo aí da direita, extrema direita, que hoje a gente sabe aí domina a preferência do eleitorado.
Então, esse seria um desafio muito grande de Rodrigo Pacheco. O certo é que deve ganhar um cargo na esplanada dos ministérios agora, deixando aí a presidência do Senado. Falaram em presidir comissão de Constituição e Justiça, mas ele deve dar um salto aí mais alto, deve sair do Senado, se licenciar do Senado para ocupar algum ministério ali na esplanada, né? A possibilidade, né, não totalmente descartada, do Ministério da Justiça, mas mais chance talvez um ministério aí como esse, por exemplo, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que possibilitaria ele ter agendas aqui em Minas Gerais, ter contatos estratégicos aqui no estado para pavimentar essa sua pré-candidatura, que a gente já viu, é o desejo do Palácio do Planalto, é o desejo do Lula. O Lula já sinalizando aí, já rifando, inclusive o PT, seu partido, né? Quando ele lança esse nome do Pacheco, ele já deixa o PT aí escanteado, já tentando construir uma candidatura de centro-esquerda para 2026. Mas, como eu disse, esse caminho para o Pacheco é um caminho longo ainda e árduo, né? Ele só vai na boa, ele não vai naquela campanha que ele vai ter que ralar, vai ter que suar e talvez nem chegue ao segundo turno, né? Ele não vai numa campanha dessa. Ele só vai numa campanha muito bem estruturada, com chances de ganhar. E, como eu disse, dificilmente ele terá esse cenário para ele tão bonitinho, tão limpo assim em 2026. Outra questão da cidade administrativa, que a gente acompanhou aí as declarações, falei do vice-governador Matheus Simões, ele fez declarações fortes aí contra a gestão passada, né? Passada lá atrás, do PSDB, que construiu a cidade administrativa. Ele fez críticas, falou que tem que prender as construtoras, as construtoras responsáveis. Falou até de questões técnicas, construir num brejo, um local de brejo. Em cima de um brejo, fez várias críticas diretas ao PSDB. E isso caiu, logicamente, muito mal no PSDB. Os grupos aí do PSDB aqui mineiro reagiram e circula aí nos grupos do PSDB fotos do vice-governador Matheus Simões, da época que era do PSDB. Ele foi do PSDB, se eu não me engano, até 2016, alguma coisa assim, do final da década de 90 até 2017. Eu acho que ele foi filiado ao PSDB. E além dele também, aí isso que, né, assim, curiosamente, Luísa Barreto, né, secretária de Planejamento, também era do PSDB, um quadro do PSDB e ocupou cargos estratégicos ali no PSDB. E o Gustavo Valadares também, outro secretário de governo também, que construiu toda essa trajetória política no PSDB. 19 anos entre Matheus Simões, entre 1997 e 2016. Ou filiado. seja, quase 20 anos. Passou por essa, né? Provavelmente comemorou a construção da cidade administrativa, eu imagino, à época filiado ao PSDB, mesmo sem ter cargo, né? Assim, cargo de visibilidade. Matheus nunca ocupou uma secretaria de governos do PSDB em nível estadual e tal, então assim, mas era filiado ao partido, provavelmente, e comemorou a construção lá da cidade administrativa na época, como eu disse, assim como a Luísa Barreto, que hoje é secretária de Planejamento, está indo para a Codende, mas era um quadro do PSDB. Gustavo Valadares, né, era sempre deputado federal aí, mas muito ligado, né? Era quadro do PSDB também, então gerou um certo mal-estar dentro do PSDB, e eles falando que essas figuras que hoje atiram contra a cidade administrativa faziam todas partes aí dos quadros e já comemoraram, né, vibraram quando a cidade administrativa foi construída. Então vai ficar essa guerra aí. O presidente estadual do PSDB, o Paulo Abiaca, soltou uma nota, né, fazendo críticas aí, rebatendo aí, falando que o problema é a manutenção, né, que a atual gestão não dá manutenção na cidade administrativa, que ela é um imóvel como qualquer outro, isso as palavras do Paulo Abiaca, é um imóvel como qualquer outro e com o tempo precisa de manutenção. Então ficou essa troca de acusações, esse mal-estar aí em razão dos ex-tucanos que hoje aí compõem o primeiro escalão do governo Zema, que um dia já celebraram essa obra como uma grande conquista do PSDB, conquista do Estado, isso lá atrás, né? No passado, a Luísa já foi até questionada quando foi candidata a prefeita sobre isso. Ela já até falou algumas vezes em entrevistas, olha, eu não construí a cidade administrativa. Na época dos elevadores, lembraram esse caso com ela e tudo mais, e ela sempre rebatendo, falando assim, olha, eu fazia parte do PSDB, mas eu não construí a cidade administrativa, frase dela quando foi questionada sobre essa questão. Mas causou aí esse mal-estar dentro do PSDB e que já rebateu, né, logicamente, o governo,
mas ainda fica essa questão. E eu repito o comentário de ontem. Há, sem dúvida nenhuma, vícios de construção, há problemas de construção e há problemas também de manutenção. A gente tem que ver, tem que entender o que está pesando mais, né? Me parece que nesse caso há realmente vícios de construção ali difíceis de ser solucionados, né? E claro, também há alguns problemas de manutenção. A gente tem que entender aí o que está determinando colocando inclusive a segurança, né? De quem trabalha no local nesses dias aí de chuva e mesmo sem chuva, né? Elevadores já apresentaram problemas, essas janelas não são de hoje, que o pessoal fala que elas caem, né? Algumas janelas caem do prédio, enfim. Então, uma série de problemas aí que tem que ser solucionados e depois, né? Se ainda há tempo hábil para isso, quem for o culpado por esses erros ser responsabilizados. Eu não sei se há mais tempo na justiça para responsabilizar uma construtora por algum desses problemas, né? Nós vamos, quando queiram voltar de férias, a gente vai conversar com eles sobre vícios de construção e quanto tempo aí tem para cobrar, né, da construtora problemas como esses. É isso, Sinine e Luciana.